Buenas a todos, olá, boa tarde, bom dia, boa noite, good night, good afternoon, good morning. Eu não sei falar em francês porque eu não sou puto, mas estamos aí, voltamos, mais um podcast dos guris e hoje novamente com presença daqueles que são os guris, né? É a lógica, podcast dos guris e tem os guris. E hoje um dos guris que está aqui é ele, aquele que tá recebendo DM direto desde o último programa que eu tô sabendo. Ô, Sandro Miguel, manda, Sandrinho! Cara, se eu tô recebendo, não me avisaram, cara. Mas buenas, gurizada, tamo junto. Vamos pra cima. O homem da análise do gueto, o homem da análise da vila, o homem da análise da quebrada, mas não porque ele seja a quebrada, mas sim porque ele viveu a quebrada. Porque dizer que é uma coisa. Agora, estar nela e ser ela, indiferente de onde se esteja, é outra coisa. Fala, Diegão! Você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você. É bem assim que diz a música do rapaz, aquele que gosta de fazer fumaça. E é nóis, né? É nóis, mais uma vez aí, uma alegria muito grande. Vamos trocar bastante aí, trocar bastante ideia e colocar pra frente nosso podcast. Tamo junto. O homem que está sendo elogiado, mesmo estando do outro lado do Atlântico, está sendo elogiado pelas massas deste lado do Atlântico. Ele, Dom Professor Maurício, manda! Bom dia, boa tarde, boa noite, todas as horas do mundo. Aqui é o Mal. E pega no meu? Pé. Quase confundi, achei que era o Brizola, mas quase. Gurizada, é o seguinte, a gente teve aí um acontecimento meio brabo aí na semana aí, e a gente teve o falecimento do professor Olavo de Carvalho, filósofo professor Olavo de Carvalho. E aí alguns usam, autoproclamado filósofo, autoproclamado professor, né? Tem gente que se autoproclama bonito no Instagram, com um efeito. Tem gente que se autoproclama rico no Instagram, dando golpe da pirâmide. Então, a questão toda é o seguinte, né? O que vocês têm a falar sobre esse homem que se foi, né? E creio eu na misericórdia do Senhor, que a Santa Misericórdia tenha alcançado ele lá ou esteja com ele. O que lhes vem à mente quando se diz o nome Olavo de Carvalho, senhores? Um grande astrólogo, né? Brincadeira. Como diriam as gurias do Instagram, gratidão, né, cara? Gratidão, gratiluz. Bah, me matou, tá? Só pra deixar assim, me matou a full. O cara agora vai se despedindo, então. Até mais tranquilo. A gente vai sozinho daqui, obrigado. Um abraço, brigadão aí. Não, zoeira. Fala aí, Diego. Até meu filho chorou agora aqui depois desse comentário. Cara, não, agora falando sério, assim, eu acho que o legado filosófico dele, ele não tem, talvez ele não tenha ainda uma dimensão completa, né? Porque eu entendo assim, pelo menos a gente ainda tá vivendo o processo. Eu conheci o Olavo de Carvalho, deixa eu me lembrar, cara, acho que foi em 2007, se eu não me engano, 2008, não lembro bem. Mas foi nessa época aí. E era uma época que eu tava recém-convertido e tava buscando conhecimentos mais profundos, digamos assim, né? E tinha nessa época já, eu não sei se foi um pouco depois, mas que eu sou meio... Essa questão temporal comigo às vezes é um pouco difícil, tá? Mas não é uma palestra, mas um debate dele com o Dugin, com o russo aquele. E bem nessa pegada aí da gente descobrir as verdades do mundo, o famoso bem e o mal, e quem é que quer dominar, quem é que vai ser dominado, e principalmente sobre uma coisa que hoje a gente vive muito forte, que é a guerra cultural, né? Eu analisando e ouvindo esse debate, eu me lembro que eu fiquei muito apegado aos ensinamentos dele, assim, depois disso, né? E é claro, daí depois de uns anos veio o True Outspeak, aí eu comecei a beber de outras fontes dele também. Tô olhando agora aqui pro mínimo, né?
e que é um livro que eu acho que se tu não leu ainda, pelo amor de Deus, comece a ler, porque é um apanhado de histórias que aconteceram, né, não só de manchetes de jornal, mas enfim, de vários artigos que fazem com que tu entenda exatamente onde a humanidade se encontra. Porque eu acho que isso é o mais difícil, né? A gente poder canalizar e refletir em que pé a humanidade está, né? O que está acontecendo? Por que essa confusão toda? E pessoas como Olavo de Carvalho conseguiram colocar com maestria os pingos nos is e ainda vão continuar fazendo isso. Não sei se eu consegui me explicar. Não, considero que sim. Eu vou interpolar, vou entrar no Diegão porque a forma. Eu sou negrão e tá negrão. Vamos parar com isso aí. Vou acompanhar o Diegão, então. Só deixa eu fazer um comentário sobre rapidão. O Diego falou que tem a questão temporal. Pra ele, a questão temporal é bem difícil, né? E com granizo é pior ainda, né? Amém, pelo amor. Muito obrigado. Socorro! O cara falou várias coisas boas, e o cara só pega o. Alguém segura o Carlos Alberto ali, que ele tá tendo um AVC no chão ali, o Carlos Alberto. Calma, Carlos Alberto. Aí, cara, rapaz, duríssimo. Até perdi a meada. Mas. A internet de São Sebastião tá boa de cair hoje, né, Sandro? O que tu acha? Tá bem boa, né? Forte. Mas assim, cara, eu tenho uma visão, quando vem o Olavo, assim, eu tenho muito essa coisa, e isso é uma coisa que bate muito forte em mim, porque filosoficamente, principalmente filosofia atual, né, moderna, filosofia moderna, assim, visão de mundo filosófica moderna, o Olavo era pontual, e principalmente se fosse uma coisa da visão do ser humano e da sociedade de como ela é. O sem frufru, o sem tempero, sem maquiagem, sem nada. O Olavo mostrava o cerne da coisa, entendeu? As engrenagens funcionam assim porque quem mexe as engrenagens são fulano e ciclano. E pra fulano e ciclano terem ganho, a coisa tem que mover assim. Tu entende que a gente tá numa engrenagem? Tu consegue perceber? E é louco que parece que tira um véu dos teus olhos, assim. Tá ligado? E isso era uma coisa que me assustou quando eu conheci o Olavo, assim, que eu disse, não, se vê é louco. Se vê é louco. Tá louco? Capaz que o mundo vai ser simples assim, cara? Capaz que é tão... E é óbvio. É óbvio. As coisas são óbvias. Só que a gente prefere ignorar porque pensar dói, né? Pensar dói. Tu te perceber como parte de uma engrenagem dói. Tu perceber que talvez tu não esteja fazendo aquilo que tu realmente quer fazer, mas aquilo que tu é condicionado a fazer, baseado naquilo que uma sociedade, ou melhor, um grupo social impõe a um grupo de sociedade a se fazer, e isso é o bom, isso é o claro, isso é o digno, e tu faz porque é isso que tu conhece, e aí tu fica, caralho, eu nunca parei pra pensar nisso. Quer dizer, então, que mostrar o cu no Instagram não é bom? Não? Mas tipo, é o que dá dinheiro? As pessoas me contratam se eu tatuar meu ânus no Instagram. Eu faço comercial do Nubank, cara. Então é óbvio que é bom. Quem é o dono do Nubank? Quem são os acionistas do Nubank? Quem tem interesse nisso? É louco. Mas isso eu acho sensacional no Olavo. Só que tem uma coisa no Olavo que sempre fazia eu torcer o nariz, assim. E isso é uma coisa que me batia a favor e me batia contra. Que era teologicamente, assim. E aí, porque teologicamente o Olavo às vezes dá umas escorregadas bonita, assim, sabe? E aí eu percebi que o quê? Que o Olavo era, e Deus o tenha, se for permitir pela sua misericórdia, o Olavo era o tipo de cara que todo mundo deveria ser, entendeu? Eu tento ser o melhor possível dentro daquilo que eu posso ser. E eu sei que não é o suficiente. E isso que eu só agora foi poucos anos atrás que eu sempre fui perceber que o Olavo dizia, não, cara, não esperem de mim respostas perfeitas, respostas objetivas e diretas sobre tudo. Eu não sou Deus, cara. Vocês estão querendo um Messias. Eu não sou o Messias. Eu só tô entregando aquilo que eu sei. E tu tem que pegar algo que eu sei, construir o teu saber e ir além de mim.
Eu não quero alunos, eu quero professores. Isso é foda, cara. Isso, pra mim, é o melhor do Olavo de Carvalho. Ele não queria que as pessoas chegassem nele. Ele queria que as pessoas o ultrapassassem. Isso é foda. Eu não sou o limite. Eu sou só um ponto de partida. Porra, se isso não é ser professor, se isso não é ser filósofo, eu não sei o que é. Entendeu? Eu não sei o que é. Passo a palavra ao Sandrinho, que tá piadista, né? Vou deixar o Mauricinho por último, porque o Mauricinho certamente não vai, né, cagar a jogada, né? Com uma piadinha no final. Então, Sandrinho, vai lá. Cara, pra mim, assim, eu não lembro exatamente quando eu conheci o professor Olavo, mas talvez tenha sido do canal do Nando Moura, depois eu vi mais pelo Terça Livre, e assim eu fui descobrindo, né? Mas antes disso, até, eu lembro, né, a gente tem uma questão bem forte, eu, o Diego e o Jonas, que nós tivemos um curso em 2013, se eu não me engano, sobre marxismo cultural, e a partir de lá eu conheci o padre Paulo Ricardo, conheci muita gente, e também, né, o caminho levou até o professor Olavo de Carvalho, né? E pra mim o que mais me marca nele, cara, são duas coisas assim bem pontuais. Primeiro, que pra mim é o que mais significa, assim, que é o que mais me deixa feliz, cara, é que teve um vídeo que eu mostrei pra minha mãe, tudo que eu falava pra minha mãe achava que era loucura na minha cabeça, né? Como pra muita gente, pra amigos, né? E uma coisa boa que o professor Olavo tinha, que todo mundo até critica, mas tem um vídeo muito bom do padre Paulo Ricardo falando também a favor disso, né? Não, tipo, endeusando isso, mas é a forma que o professor Olavo utilizava, que era a linguagem popular, né? Até os palavrões, o padre Paulo Ricardo fala que benditos sejam os palavrões do professor Olavo, que ajudaram a converter muita gente, né? E a minha mãe foi uma dessas pessoas. Uma vez eu mostrei um vídeo do professor Olavo para minha mãe, onde ele falava um negócio, eu não lembro o que, mas era um negócio muito óbvio, e ele terminava com aquele, puta que pariu, tu não consegue entender isso, sabe? Tipo, aquele tapa na cara, tipo, Padre Pio, assim, sabe? Tipo, cara, te coloca no teu lugar, sabe? Que a minha mãe olhou assim, minha mãe, pá, esse cara tá falando um negócio muito certo, pior que é bem isso que acontece. E daí eu, caralho, agora... Daí, cara, tipo, a partir dali, a minha mãe começou a ler mais, começou a querer estudar mais, querer saber mais. E as minhas conversas com a minha mãe, assim, melhoraram, assim, de 0 a 200, tá ligado? A minha relação com a minha mãe melhorou muito, porque daí a gente tinha assunto, além de TV, do dia a dia, assim, sabe? A gente conseguia conversar coisas mais elevadas. Por mais que a nossa capacidade intelectual seja muito menor do que muitos que estudaram de fato o professor Olavo, mas isso significou muito, tipo, a relação com a minha mãe melhorou muito por causa do velho, tá ligado? Eu perdi meu avô muito cedo, e eu também escutei o Raul do podcast Ninguém Se Importa falando que o professor Olavo parecia aquele avô que nos aconselhava, sabe? E é o que mais falta hoje, cara. Pessoas, assim, até agora, quando eu me mudei pra cá, tem mais pessoas assim, mas idosos que sejam sábios, cara, que te deem os caminhos, tá ligado? Tipo, eu passei isso aqui na vida, faz assim, vai por esse caminho, não vai por aquele lá vai te prejudicar mais, vai ser mais difícil, sabe? Tipo, faltam pessoas assim, faltam idosos assim. Hoje a maioria dos idosos querem ser descolado, querem ser os jovens tiktokers, sabe? É uma merda isso daí. Mas esse ponto é o principal, melhorou a relação entre eu e minha mãe, tá ligado? E o segundo é que, como eu fiz magistério, para quem não sabe, eu sou formado como professor, mas a formação, eu sou formado, pouco importa, cara. O que importa é o conhecimento que eu fui construindo, né? Eu não queria fazer magistério, fiz porque minha mãe disse que era uma profissão a mais para mim, que seria uma profissão que poderia me ajudar, e realmente lá na frente me ajudou muito, né? Hoje em dia também, principalmente, assim, lecionar, ter o contato com as crianças, a vontade de que daqui a um tempo eu seja pai e eu vou saber educar uma criança, porque eu já tive a experiência de educar várias crianças, mas no magistério, cara, era só socioconstrutivismo, era só autor, tipo Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, essas merda toda, só que eu não cheguei a ficar tão contaminado, porque na época eu tava pouco dentro pra estudo, eu queria era jogar bola, isso que eu queria na minha vida. E só que assim, mesmo assim, tipo, era só esses autores que a gente era ensinado a ler, né?
Mas depois com o professor Olavo, cara, tipo, livros como A Vida Intelectual, como Educação da Vontade, entre outros, aquele livro do José Muniz, não, né, do Mortimer Adler, sobre como ler livros, sabe? Tipo, daí tu acaba conhecendo o Mortimer Adler, tu acaba conhecendo outros alunos do professor Olavo que realmente buscam ser esses professores que nem o Traquinas falou, mas que ao seu estilo próprio, não uma cópia, porque também nós vimos muitas cópias, depois a gente fala disso, né? Os caras tentando ser o professor Olavo e não formando a sua personalidade, mas as duas importâncias são a relação com a minha mãe e também a bibliografia que o professor Olavo conseguiu nos dispor para que a gente conseguisse achar um outro caminho de literatura, sabe? O livro que eu gosto também bastante, que é o Música, Inteligência e Personalidade, que é um livro que estava em francês e o professor Olavo conseguiu fazer com que traduzissem, sabe? Tipo, essas duas coisas são as mais importantes para mim. Então é isso aí. Tem piada agora. Ô, Glória. Eu tenho só que fazer um comentário. Tenho só que fazer um comentário do Diegão sobre o que o Diegão falou do debate do professor Olavo com o Dugin, com o novo Rasputin. E, cara, eu sou obrigado a comentar isso. Se tu acha que o presidente Putin é um herói do conservadorismo, um herói patriota, um herói, lê o debate do professor Olavo com o Dugin. Lê. E aí tu vai entender qual é a mentalidade do Putin, qual é a mentalidade Eurásia, qual é aquela mentalidade. Por que o Putin age assim, sendo que ele era um agente da KGB, depois agora ele virou um agente do conservadorismo russo. Não. Lê, que tu vai entender quem é o Putin. Por que eu digo isso? Porque é importante, porque hoje a gente tem essa coisa de o Putin é uma resistência conservadora no mundo. Lê esse debate. Só lê esse debate que tu vai ver que não. O Putin é tão bolchevique quanto os de 1917. E até pior, porque na verdade ele entende que a Rússia é a pátria-mãe mundial. Né? Ele faz tudo para que a Rússia seja soberana. Ele é o início do fim. Pelo amor de Deus. A Rússia tem que ser o centro. E acabou, entendeu? A nova Roma, né? A nova Roma. Não pensem nunca que ele é conservador, porque é exatamente o que ele não é. Exatamente o que ele não é. Então, leiam, mas tipo, não vai pela nossa opinião. Vai lá e lê o debate e tira tuas conclusões. É longo? Mas é interessantíssimo. E mais, tem fontes no debate, tá? Então, tipo, da onde que ele tirou isso? Ele te dá a fonte. Vai lá, lê a fonte, volta pro debate. Vai lá, lê a fonte, volta pro debate. Tu vai crescer com isso, tirar as tuas próprias conclusões com isso. E aí tu pode concordar, discordar, indiferente. Mas é uma coisa que ninguém vai te tirar. É literalmente conhecimento. Entendeu? Vale a pena. Vale a pena. Isso aí que tu tá falando é o que o professor Olavo fazia, né, cara? Ele dava a bibliografia, vai lá e lê e tira tuas conclusões. Exato. E não é tipo, eu sou o fodão e também falava que ele era foda, mas vai e tira suas conclusões aí. Dom Maurício Le Portugal, qual é a tua colocação quando o termo é Olavo de Carvalho? Cara, acho que depois do conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, o conhecimento da pessoa, do trabalho e dos ensinamentos do Olavo são a segunda coisa mais importante, assim, na minha vida, e meio que uma veio exatamente na ordem cronológica. Primeiro eu conheci Jesus, depois conheci o Olavo. Entrei no CLJ e tal, comecei meu processo de conversão ali. E aí, quando tu começa a estudar um pouquinho mais aprofundado, que a galera do CLJ, tu começa a ver um monte de coisa esquisita, mesmo no ambiente teoricamente cristão, conservador, católico, tu vê influências, como o Sandro disse, marxismo cultural e coisa e tal. E tu vai te aprofundando, estudando. Enfim, uma coisa meio que levou a outra, assim. Quando eu entrei no CLJ, ainda eu era ateu ainda. Se eu não me engano, com certeza. Quando eu entrei no pré-CLJ, eu ainda era ateu. Primeiro aconteceu um processo de conversão mais espiritual mesmo, de ter uma experiência pessoal com Deus. E aí tu vê, cara, como diz depois o Olavo em algumas aulas, assim, pode usar todos os argumentos do mundo em favor da existência de Deus, mas no fim das contas Deus não é uma coisa, não é um conceito filosófico, Deus é uma pessoa. Tenta argumentar em favor da existência da tua mãe. Porra, é só dizer, tá aqui minha mãe. Fala com ela aqui. Então, primeiro, tive essa transformação de, ok, Deus é real, é alguém, e isso
transforma completamente a tua cosmovisão, de alguém que tá antes no ateísmo, uma cosmovisão onde se Deus não existe, nada tem sentido. Então, ou tu vai para um niilismo triste, de se afundar em coisas depressivas, pensamentos de que nada tem sentido, ou tu vai para um niilismo hedonista, digamos assim, de foda-se, então eu vou fazer o que eu quiser. E quando tu fura essa bolha adolescente, tu vê que a vida tem um sentido muito maior por trás, aí tu começa a te abrir para uma vida um pouco mais intelectual a sério, né? É aquela história, o seu universo é inteligível porque foi criado por um Deus inteligível e racional, e a gente conhecia um pouco melhor dele. E aí nesse processo, não sei como que eu caí também num vídeo do Olavo, e provavelmente foi naquele Olavo político, velho boca suja que fala palavrão. E mesmo assim, como o Sandro disse, isso conquista pra caralho. Quando tu vê o cara falando verdades absurdas na tua frente, que tu nunca parou pra pensar. E coisas como, por exemplo, assim, olha, se tu não sabe a origem das tuas ideias, tu não sabe a força que se exerce sobre ti. E quando tu comenta com alguém sobre isso, em vez de buscar a origem da ideia, a pessoa vai argumentar em favor dela. E isso é exatamente o que eu vi no meu ensino inteiro, né? Seja antes do ensino médio, no ensino médio, e até depois na faculdade, onde eu já entrei bem mais. Como é que chama? Bom, uma palavra que resuma que eu já entrei preparado para sabendo o tanto de marxismo cultural que eu ia encontrar lá, e tipo assim, poxa, uma faculdade de administração teoricamente mais exata, né? Pô, tá treinando ali para gerir uma empresa, não é um negócio teórico besta que pode criar mil teorias, e lá mesmo assim muita teoria marxista, progressista, que não teria nada a ver com o tema de administração. Tem cadeira de matemática que os caras davam um jeito de esquerdar. E aí, conhecendo esse Olavo mais intelectual maluqueiro, como disse aqui o Diego no chat, fui conhecendo o Olavo mais profundo, né? Quem conhece o Olavo, às vezes through Speak ou no Facebook, não tem ideia do que é a profundidade de uma aula do COF, por exemplo. Nunca fui aluno oficialmente, mas vi umas aulas no YouTube, né? Ou as aulas onde, sei lá, por exemplo, fala lá sobre autoeducação, sobre alguma coisa mais profunda, uma aula de 1 hora, 2, e tu vê a profundidade, a calma e os anos, as décadas, de toneladas de conhecimento que o homem tem, e ele te mostra um universo de conhecimento que não chegou no Brasil de alguma forma, e ele que teve que introduzir, né, abrir esse mato a facão e nos dar acesso aí a um mundo oculto, né, que não nos foi passado, que nos foi negado na escola, que nossos professores estavam sob essa influência aí do julgo marxista, porque seus professores também estavam, então não tinha como eles nos passarem algo que eles também não receberam, né. Alguns por mal, outros por bem, se é que dá para dizer por bem, né, porque como o próprio Olavo dizia, nunca que burrice e maldade estiveram separadas. Então, cara, é muito difícil resumir ou falar de forma simples assim. Quem conhece o Olavo, e olha, eu conheço 1%, não fui aluno do COF, eu não li a obra inteira, eu estou muito longe de poder dizer com alguma propriedade quem é o Olavo, mas só ressaltar mesmo a importância que ele teve na minha vida, de me inserir numa vida intelectual, de tipo assim, cara, vai atrás, vai estudar, tu é um merda, assume isso, senão tu não vai progredir, assume a humildade de tu ser um nada frente a Deus, frente ao universo, e vai buscar alguma coisa. Quando ele conta aquela história, por exemplo, de quando ele era criança, que ficou muito tempo acamado e ele tinha dificuldade de entender as coisas, ele pedia a Deus, me deixe entender as coisas, nem que eu não só quero entender. Eu também tinha esse sentimento em mim, e ainda tenho, né? Quero sempre. Talvez por isso eu tive aquela fase ateísta, né? Tu vai questionando as coisas e se tu não encontra respostas, tu vai pendendo às vezes para lados errados, porque não te foi apresentado algum caminho. Então, cara, vou devolver a bola aí para você, senão eu vou ficar divagando por N caminhos aqui. Porque é muito difícil seguir uma trilha só, quando se fala de Olavo e a experiência que a gente tem com ele, porque é uma experiência muito diversa, né? Como eu estava falando, tem o Olavo do Trollspeak, tem o Olavo do Facebook, tem o Olavo do YouTube, tem o Olavo do curso, tem o Olavo que tu vê nas aulas, tem o Olavo que tu vê nos textos, e tudo isso complementa numa obra gigantesca e tudo ali tem um propósito, né? Mas é muito complicado resumir, assim, ainda mais conhecendo tão pouco.
Eu vou só fazer um complemento ao Mauricinho. Se desse pra resumir o Olavo num contexto, eu diria professor e filósofo. Entendeu? Sem dúvida. Porque mesmo as pessoas dizem, é auto-intitulado, teu rabo. Teu rabo. Se tu Pois não é, e ouviu. aí entra aquela entrevista que ele deu lá pro Bial em, sei lá, 80 e pouco, 90 e pouco, alguma coisa assim, onde o Bial fala, não sei o que, auto-intitulado filósofo. Aí ele, filósofo não é um título acadêmico. A universidade pode te formar ali, bacharel em filosofia, mestre em filosofia, mas nunca filósofo. O filósofo é algo que se faz, se exerce, e tu reconhece, quer dizer, tem um conhecimentozinho mínimo do que é filosofia. Tu olha para um filósofo falando, tu fala, esse aí tá vivendo, tá filosofando na minha frente. E a obra dele condiz com a vida e vice-versa. E ele realmente criou alguma teoria filosófica ou alguma coisa dele, autoral. Tipo, várias teses do Olavo, conhecimento por presença e como é que é o negócio do A princípio da formação da identidade? personalidade, a O princípio de 12 identidade. camadas da personalidade. Lembrei. Uma afirmativa unívoca, ela não pode ter uma contraditória unívoca, algo nesse sentido, assim. Lembro que a explicação era o seguinte: quando eu digo eu estou aqui, a contraditória é eu não estou aqui. Ou seja, quer dizer, quando a primeira frase é autoevidente, né, a positiva, a segunda, a negativa, não vai ter, não vai ser unívoca. Então, quando eu digo eu estou aqui, eu estou aqui, pronto. É autoevidente, é verdade. É um axioma. Eu estou aqui. Nada desprova isso. Mas para provar isso, a gente tem que olhar a negativa, né? E a negativa é eu não estou aqui. Quantos sentidos a gente consegue extrair dessa afirmação? Quer dizer que esse que estou aqui não sou eu ou que eu não estou aqui? Então já é uma negativa que não é unívoca, ou seja, tem pelo menos dois sentidos. Portanto, a afirmativa ela é autoevidente. Então essa é uma coisa, porra, muito interessante que é um aprendizado ali que eu tive com o Olavo. Não, Eu acho e muito se legal. o cara que chega e diz assim, não, o Olavo não é um filósofo porque ele não fez pós, não sei o quê, não passou lá pela banca da rádio, cara. Então quer dizer que o filósofo é aquele teu professor de filosofia da escola do ensino médio que só fica passando Platão e como é que é, não sei o que da caverna lá, o Mito da caverna? Mito da o caverna. mito da caverna, fica 3 anos do teu ensino médio falando sobre o mito da caverna. Ele que é o Não, mas, filósofo. mas isso não é um problema, Sandrinho. Esse não é um problema. O problema é que Não, o mas professor 3 está anos, passando. só aprender Não, isso. mas o professor de filosofia está passando conteúdo sobre um cara que não é filósofo, porque ele não tem diploma. Pois Platão não tinha diploma. Não tinha diploma. Ah, é? Também tem isso, né? Entendeu? Então, tipo, tu tá me ensinando sobre um cara que não tinha diploma. Então, o Mauricinho foi pontual, cara. A lógica não é essa. A lógica não é de quem autodeclama que é filósofo. O ser filósofo não é E exerce, né? Exato, cara. É um exercício de Porque filosofia. não poderia ser músico. Porque não Exato. poderia ser Aham. Ainda, eu já ouvi em meios, assim, alguns meios musicais, e o Sandrinho já deve ter ouvido. Obviamente, é muito mais músico do que eu. O Sandrinho e o Diego são muito mais músicos do que eu. O Mauricinho também gasta no. O Maurício tocando aquele piano. O Maurício lá também. Vocês são mais músicos do que eu. podcast. Vocês são muito mais músicos do que eu. E eu, tendo uma pontinha dentro da música, já ouço alguns falando assim: mas tem que ver, né, cara? Eu tenho diploma, né? E eu fiquei. Meu, não faz isso aí. Não faz isso aí, meu. Não faz isso aí. Não reduz o meio musical a quem é formado em quem é formado em música por meio acadêmico a quem não é. Não faz isso. Não faz isso. E se a pessoa fazer isso, cara, então eu lamento te dizer, cara, que tu tem que parar de escutar música no YouTube, no Spotify, na rádio, porque a maioria dos músicos, dos artistas que são famosos cantando e... Cara, os caras não são formados, a maioria, uma grande parte. Não posso cravar quanto %, mas porcentagem, né? Mas, cara, a maioria das pessoas que tu escuta hoje nos teus fones não são formados em música. Não são. Então para com essa besteira aí. É que, na verdade, as pessoas... Não têm a menor noção de qualquer conceito musical. É que tem que ir antes disso para as pessoas entenderem como funciona essas forças naturais que são música, entre outras coisas. É a mesma coisa, por exemplo, assim, a gente pode fazer um paralelo aí.
É a mesma coisa do cara que é pescador profissional. Ele fez uma academia de pescadores e formalizou o ensino da pesca. Mas aí se tu vai largar ele e um cara que é nativo lá de um rio, ou seja, eles vão pescar e talvez o cara que é nativo pesque até melhor, empiricamente, porque ele fez isso a vida inteira, é dele, é uma coisa que ele soube captar, uma força natural que ele soube captar. Assim como a música, uma força natural. Às vezes a gente não vê pessoas, ela nunca fez nada, mas tem um dom para isso, um dom para cantar, um dom para tocar, um dom para, sei lá, para dançar, para qualquer coisa que envolva música. Por quê? Porque isso são proficiências, são coisas prévias que já tem no ID da pessoa, não é algo que tu compre, não é algo que tu possa. Isso a academia pode ajudar a explicar, mas não. Ela pode ajudar a esmiuçar, a desmembrar aquele conhecimento, mas ela não vai te dar todo o conhecimento. Se tu entrar numa academia para fazer música, né, numa faculdade para fazer música, tu vai e tu for um zero à esquerda, tu não vai conseguir aprender nada. Essa é a verdade. E não. Pra traduzir, O Maurício ID ia falar. é identidade, tá, gurizada? Só para o pessoal que não entender. ID que o Diego falou. Cara, o pessoal entende. Né? Momento dicionário. Fala, Maurício, tu ia falar. Eu ia dizer que se a gente tivesse que sindicalizar, entre aspas, aí, todas as profissões, academicizar todas, a gente ainda ia estar todo mundo numa barraquinha de palha com uma enxada, batendo enxada na terra de manhã para comer de noite, cara. Porque o mundo não ia para frente jamais se tu tivesse que ter um diplominha para exercer qualquer profissão que seja. E isso é tão verdade, meu amigo, que alquimistas não estudavam, tá? Alquimistas iam lendo tomos, tentando, vendo o que dava certo do tomo que não dava e fazendo novos tomos, tentar buscar a famosa fórmula do ouro, que nunca foi encontrada, obviamente, e nós fomos chegando à química moderna. Mas não tinha no início da alquimia, não tinha academia da alquimia. Não existia academia da alquimia. Olha só, não, existia um retardado lá que disse, meu, será que eu consigo fazer ouro na minha casa? Porque o ouro veio da mina, né? Vem lá do riozinho, eu vou lá. As pedras que viram ouro, não? Pra mim parece essa lógica. Tá, mas será que eu consigo fazer isso em casa? Se eu pegar umas pedras e começar a botar umas ervas, umas coisas, será que vai dar certo? O primeiro viu que não deu, o segundo viu que não deu, aí o terceiro viu que conseguiu produzir alguma coisa que não era bem o ouro, mas já servia pra alguma coisa. E assim foi, meu amigo. Construção de conhecimento, sem diploma. Então quer dizer que... Os fundadores de qualquer ciência, por definição, eles não eram formados nelas, porra. Exato, caralho! Tá, quer dizer, então, que se da mina vem o ouro, e a gente chama a mulher de mina, o filho é um ouro, cara? Nossa, o ponto foi bom, né? O ponto foi bom. Então, né? O ponto foi bom. Terminou bem. Não, terminou bem. Filosofia de alto nível. Filosofia de boteco de alto nível. Os caras esperavam menos. Os caras sempre... É que eu gosto também de surpreender o pessoal. Eu entendi. Tu é jogador chinelinho. Joga sempre abaixo pra quando jogar acima todo mundo elogiar. Com certeza, cara. É bem perigoso, né? Tá muito perigoso ultimamente. O jogador chinelinho só fica na DM. Exato, entendeu? O Sandrinho não joga nada. E hoje a gente precisava do Sandrinho. E hoje o Sandrinho gasta a bola. O Sandrinho é o melhor. Usando essa analogia que a gente tá fazendo, cara, a série do Neymar, cara, que a gente também vai falar depois, cara. Acho que é no segundo episódio ali, cara, é bem isso, cara. É muito isso. É muito isso. Começa a falar das lesões dele e quando vê aquela... Isso aí é divulgado pra todo mundo sabe, conhece essa história, que ele queria sair do PSG lá e voltar pro Barcelona. Daí os caras fazem a torcida, que eu não tinha visto essa parte, não sabia disso. A torcida começa a chamar ele de filho da puta, assim, cantar em coro, sabe os cantos de torcida? Eles começam a cantar em coro, chamando ele de filho da puta toda vez que ele pega a bola. Cara, daí ele faz aquele gol de bike, cara. É muito foda, é muito foda. Então, um cara que também, né, muito mais do que eu, né, mais jogador do que eu, e supera as expectativas aí, mas só pra aproveitar o termo do chinelinho aí. Eu gostei da autoestima do Sandro, né? Que o Sandro se comparou com o Neymar.
Não, eu acabei de falar que eu... Se tu não falasse que ele era mais jogador que tu, eu ia ficar na dúvida ainda. Não, eu ia pensar, mas será, eu meu? ia pensar assim, mas ô meu, será, velho? Sei lá, mas é bom que tu sempre o pai elucida, né? gasta também, né? Tu sabe que o pai gasta Não, também, né? gasta, Não do claro. mesmo patamar. Por não do isso mesmo a minha patamar. dúvida. Por isso a minha dúvida até, entendeu? Tanto que hoje eu sei que o personagem do Boleiro, salve ao Boleiro, Caxias do Sul, eu sei que tem uns ouvintes de Caxias do Sul aí. Salve ao Boleiro, bom, Boleiro, um abraço pra ti, patrocina nós que tu tá bem de vida, viado. E o Boleiro, eu sei que hoje o Boleiro é um personagem, quem não conhece, o Boleiro é um personagem do Instagram sobre boleiragem e tal. E muitas pessoas perguntam, tá, mas isso é um personagem ou tu é assim, Boleiro? E na verdade o personagem do Boleiro é baseado no Sandro. Entendeu? Tá. Não, mas, cara, por mais que seja personagem, o Boleiro joga bem, cara. Ele tem... A gente demais, sabe quando o cara bate bem na bola, quando o cara dá o passe, a gente sabe. É foda que é aquilo que a gente falou semana passada, né? O cara não se cuida. Se ele se cuidasse lá, cara, era pra ele pra jogar mais, cara. Não, Que é uma coisa que o Diego fez muito bem, cara. Tipo, jogava com o Diego e eu queria jogar de novo agora com ele, porque agora ele tá aí no mais alto nível, cara. Quando ele era gordinho, cara, o bicho já gastava nega, imagina agora. Tá até em time aí, ó. É que o Boleiro, ele retrata o que são a grande maioria dos jogadores que jogaram em base, né? Porque os caras se frustram que não viraram profi e aí ficam achando que viraram e ficam insistindo nisso, entendeu? E aí que tá, o cara vive como se fosse jogador, mas não é nada, né? E ele satiriza exatamente esses perfis, que são muitos, não é um pouquinho, é muito. A gente tá no meio aí do futebol amador, sabe que isso direto acontece. É muita perna, né? É muita perna. Mas ele é bom jogador, cara, assim, ele joga bem até agora. Ele ganhou a Copa do Fred lá, né, o Desimpedidos. Então, ou seja, é um cara que sabe o que tá fazendo, né? Eu acho legal isso, cara, assim, agora você tá falando, agora já vou emendar o assunto, Zé. Eu acho legal quando as pessoas se usam de artifícios da realidade, de coisas populares para fazer reflexão e ao mesmo tempo tirar uma onda, né? Porque é isso que ele faz, né? Ele mistura as duas coisas e acaba fazendo com que a gente pense também, assim, no nosso comportamento. O que não deixa de ser uma filosofia, de certa forma, né? Só que é uma maneira artística, né, de fazer isso, teatral, né? E não uma maneira falada, né? Mas é muito legal, eu gosto muito do Boleiro. O que é interessante, cara, olha a loucura, né? A gente tava falando do professor Olavo, e querendo ou não, de usar jargões populares para conseguir amplificar a mensagem, né? Porque às vezes tu necessita dar um soco na pessoa pra pessoa perceber que tá na realidade. E aí agora a gente falou da questão do Boleiro, de usar de lúdica, né? Pra fazer a pessoa perceber certas realidades da vida de uma forma humorada, mas pra pessoa perceber que é a realidade, entendeu? Eu tô fazendo uma piada, mas isso aqui é a realidade. E aí a gente pode também ir pra uma realidade do nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, que Cristo usava de parábolas pra falar de coisas mais altivas, mas ele usava da parábola porque a parábola é uma forma simples de demonstrar pro povo uma realidade a qual ele conhece, mas entender pela realidade a qual ele conhece uma mensagem que ele não consegue tocar, né? E para ver o quão altivo é essa coisa de não de simplificar a mensagem, mas de tornar a mensagem acessível. Exato. É louco isso. Então, tipo, trazer o conhecimento ao pobre é evangélico, meu amigo. A boa nova é trazer... Olha a loucura! A boa nova é trazer a verdade àquele que não consegue acessá-la por meios a qual ele consiga. Deus sai do seu alto céu, vem à realidade do homem, vive, convive e literalmente a conhece para trazer a realidade a qual o homem não conhece. Então, Deus se torna acessível, né, cara? Jesus se torna acessível. Exato, cara. Isso é louco, cara. E aí o cara pensa assim, tá, grandes coisas falar uns palavrão, grandes coisas. Isso aí é filosofia de boteco, isso aí é a coisa do óbvio. O óbvio que tu nunca pensou. O óbvio que tu nunca refletiu. O óbvio que tu não sabia até ontem. Veja só. É louco isso, cara. É que não tem limite. Não tem um limite pra isso. Qual o limite do humor?
O humor não tem limite. Não tem limite, não tem limite. Não, e não tem limite assim, ó. Eu nem falo do humor. Eu falo do humor e falo de qualquer coisa que seja verdadeiro. Que venha expor uma verdade. E para mim, emblemático, histórico e divino, porque foi o próprio Deus que falou, é o seguinte: se vocês não gritassem, essas pedras gritariam. Ou seja, não importa o que aconteça, a verdade vai aparecer e o meio é só o meio. Diego, que frase. O meio é só o meio. Isso é louco, porque pra alguns isso é absurdo. Não, eu não posso falar verdades pelo humor. Eu não posso falar verdades pelo YouTube, pelo TikTok não pode mesmo. Não, brincadeira. Mas eu não posso falar verdades pelo TikTok. Eu não posso falar verdades pelo Twitter. Eu não posso falar verdades pelo Face. Eu não posso falar verdades numa palestrinha de 1 hora de CLJ. Eu não posso falar verdades numa homilia de Santa Missa, porque o povo não vai entender. Não, meu amigo. Não, meu caro sacerdote, o qual eu amo e respeito a sua vocação e suas santas mãos que traz Nosso Senhor do Alto Céus à frente desses imundos e literalmente imersosos fiéis. A verdade deve ser dita a qualquer custo, a qualquer preço e a qualquer meio. Bom. É muito de subestimar, né, as pessoas, né, cara? Demais, cara. Demais. Tipo assim... E superestimar o cara, né? E superestimar o cara. As pessoas não vão me entender. As pessoas não vão me entender. Tipo assim, é que nem... Eu tava também assistindo uma homenagem que o Petri, A Deriva, fez pro professor Olavo, falando sobre a importância dele também, né, cara? Eu achei muito bacana. Tiveram várias pessoas, também teve o Alba que fazia o Spider, né, que fazia o Homem-Aranha fazendo as paródias e tudo ali no YouTube. E eu achei bacana as falas dos caras que elas vão muito de encontro com a nossa, porque o pessoal... Existem 2 extremos, né? Que a gente falou. Só que tinha um pessoal que queria imitar o professor Olavo, achou que entendeu a mensagem dele, copiava toda a personalidade. Na verdade, não... Era uma caricatura, né? As pessoas... Muitos se transformaram em caricaturas do professor Olavo. E não pegaram, tipo assim, ó... O cerne da coisa que o cara tá me falando é isso aqui. Qual é a minha vocação? Minha vocação é X. Então vou pegar o que ele falou, vou jogar pra minha vocação e vou expandir, para que depois surjam outras vocações. É uma semente que deu um fruto, e daí esse fruto gerou mais semente e vai indo, sabe? É a mesma coisa que Cristo fez, só que, né, no ponto muito mais elevado que Nosso Senhor fez, comparar também, mas o cerne também do professor Olavo é de expandir o cristianismo, de difundir a boa nova no âmbito dele, que é a filosofia, que é a educação, e cada um de nós, na nossa vocação, pegamos também e levamos, né? Mas tiveram muitos caras, que nem o Petri falou também, né, cara, que ele falou que trabalhou lá no Brasil Paralelo, e que era uma coisa que eu lembro de um programa que eles falaram que iam fazer uma TV do Brasil Paralelo lá e tal, e apareceu o Petri, cara, que quebrou toda a expectativa dos caras. Como é que o Petri apareceu? Todos os caras estavam de terno, gravata, tudo bem, né, pose, fumaram um charuto, vou fumar um cigarro, professor Olavo, porque é uma caricatura do professor Olavo. Não adianta me falar outra coisa, porque é. Daí o Petri chega lá com uma camisetinha apertada, se eu não me engano, e com um chapéu de bolchevique, cara, pra fazer piada, pra ensinar tudo que o professor Olavo ensinou, só que com piadas, cara. Eu achei foda pra caralho, sabe? E é isso que a gente tem que ter, sabe? Não ser uma caricatura do professor Olavo, mas sim... e também não concordar com tudo que ele falou, que nem o Traquinas falou, mas falou antes, né, pra nós aqui. Cara, é tipo assim, ó, pega o que tem de bom. E o professor Olavo também, ele quando ele ajuda lá a tradução do livro A Vida Intelectual, do Padre Sertilhanges, no final do livro tem 16 conselhos pra sabedoria. E um desses 16 conselhos fala que tem que se aprender, tipo assim, tem que se escutar todo mundo, cara. Por mais que a gente não goste. Porque alguma coisa lá boa vai sair, tu vai pegar, tu vai levar pra tua vida e pronto, cara. E a gente ficou muito imerso nesses últimos tempos, né? Em enfrentamentos de política. Então, cara, para com essa merda, sabe? Sai do limbo da politicagem, cara. Esquece essa merda. Dá um sentido pra tua vida, sabe? Pega o que é de bom de cada um, né? Aqui, todo mundo aqui, são todos pecadores, cada um tem seus erros. Mas pega o que a gente falou de bom, cara. Vai tirar tuas conclusões, vai descobrir a tua vocação. Esse é o ponto, sabe? Ô, Sandro, complementando o conselho,
O princípio da filosofia é a reunião do conhecimento dos sábios. Sejam eles contraditórios como são. Como começou a filosofia. O cara foi lá, falou com o fulano disse A. O ciclano falou B. Aí pensar, tá, mas como é que eu concilio isso? Quem é que tá certo? Quem que tá errado? E aí surge a filosofia, cara. Tu vai contrapondo os conhecimentos e tu vai elevando eles, né? Poxa, isso aqui é verdade em que nível? Isso aqui é uma verdade absoluta? Isso aqui é um discurso que serve para ilustrar alguma coisa? É um discurso de nível mítico? E aí entra lá na questão do Aristóteles e Nova Perspectiva, do Olavo, né? Da teoria dos 4 discursos. E tu vê o quanto as coisas são verdadeiras, em que nível, e reunir a opinião de todos os sábios, né? Sejam eles opostos ou digam a mesma coisa, para tu chegar em algum lugar. Como tu disse, não importa se tu gosta do fulaninho ou não, poxa, ouve o que ele tá dizendo. E esquece o teu preconceito de todas as formas para tentar ver se aquilo ali que ele tá dizendo é verdade em algum nível, mesmo que te doa, mesmo que te contrarie. Eu gosto muito, nada a ver com a questão do professor em si. Tem a ver, porque entra a questão de conservadorismo e etc. Mas o George Peterson, ele tem o Jordan Peterson, que é um professor fodástico de psicanálise. Ele tem um entendimento próprio sobre conservadorismo que é muito interessante, que ele diz o seguinte, que o conservadorismo não é uma linha de pensamento. O conservadorismo nada mais é do que um conglomerado, né, em escada de conhecimentos de deu certo, não deu certo, deu certo, não deu certo, deu certo, não deu certo. Eu sempre vou ter a tendência a não querer trocar o que deu certo por algo que não deu certo. E o Scruton também tinha muito isso. Que conservar é manter aquilo que é bom. Né? Só que pro Jordan era mais do que isso. É literalmente o processo filosófico de que, olha, pro Tales de Mileto tudo vem da água. Tá, mas a água não é o suficiente. Mas a água faz parte do processo? Faz. Então mantém que a água faz parte do processo. Vamos além. O que mais? Temos terra. Temos terra? Temos. Tá, temos o aéreo também. Temos o aéreo e tem. Tá, mas peraí. A gente não pode só ser feito de matéria, tem que ter um algo. Temos alma? Alma? O que é alma? Etéreo. Etéreo? Tu entende que é uma... Não se exclui nada. Não se exclui nada. Não se exclui nada. Simplesmente a gente vai vendo o que é bom, aí vem um e diz assim, mas eu acho que uma cagada faz parte do ser humano. Não. Amigo, isso não faz muito sentido. Não, mas pra mim o ser humano é feito de merda. Não, cara, isso não faz muito sentido. E vai contra todo o restante que veio antes. Não, mas então ignora o restante e fica só com a merda. Bem-vindo ao novo. Bem-vindo à revolução. Bem-vindo ao moderno. Entende? É uma grande cagada. É uma grande cagada, entendeu? É uma grande cagada. Então eu acho interessante essa questão do conservadorismo, assim, de entender essa questão do preservado, e principalmente entender a questão do ouça tudo e veja o que é bom. O que é bom sempre agrega, não destrói. Sempre agrega. Que os caras, que a revolução ela vem com o desconstruir, né? Exato. Eu preciso fazer uma terra arrasada pra construir em cima. É necessário. Eu preciso... Porque se já tiver base, não vai ficar da forma que eu quero que fique, porque o que eu tô trazendo é novo. É novo. E aí vem o que Aquinas disse veja de tudo e fique com o que é bom, aí vem essa de revolucionário. Não, bom não existe, é uma construção social. Exato. Aí veio a merda. Aí veio a merda. Mas, falando em merda, e falando em revolução, e falando em manter o que é bom, estávamos falando de professor, fomos até um pouco além, entramos um pouco no assunto, o Sandrinho deu um toque de caixa pro lado. Nós temos também, querendo ou não, de se pensar que se fica a pergunta se estamos falando de um início de descobrimento da obra do professor, ou quem sabe de obscurantismo perante a sua obra. Eu acho que vai ser um florescimento, e torço que seja, que as pessoas leiam, até para discordar, mas que leiam, que vão atrás, descubram, tirem suas próprias conclusões. Também temos agora uma pessoa que se pergunta, tá aí, quando vai aflorar o verdadeiro poderio, a verdadeira revolução esportiva chamada Menino Ney, né? Porque o Menino Ney é menino há 48 anos já. Não nos trouxe uma Copa, já quebrou a coluna,
né? Já trocou o PSG, o Barcelona pelo PSG, tentou ir pro PSG de volta pro Barcelona, né? Já fez de tudo, já platinou cabelo, já tomou um pé da Marquezine, já fez tudo, cara. Já apanhou da louca lá no... Já apanhou da Nadila, já fez tudo. E o nosso menino Ney fez um documentário, Sandrinho, nos Bota Par, que eu não vi esse documentário, nos Bota Par aí. Cara, tô de folga, né? E daí vou olhar alguma coisa na Netflix. Tinha olhado Entre Nessa Dança, que é um filme clássico pra quem gosta de hip hop. E daí essa semana, cara, tem que ver um diferente. Até lembro que o Diego falou sobre Suits no último podcast. Mas aí eu disse, cara, vou ver o que é. Daí quando eu ver, apareceu lá, documentário do Neymar. Eu vou assistir isso aqui. Assisti, cara, são 3 episódios, de 45, mais ou menos. Cada episódio. E achei muito bacana, assim, porque primeiro quem fez não foi por causa não foi o Neymar que quis o documentário em si. Quem fez foi o pai dele, tem a empresa que vai deixar para o Neymar, que vocês vão ver no documentário mais detalhes ali, mas o que eu achei interessante, cara, é que assim, meio que humanizou a imagem do cara, trouxe assim, tipo, porque por mais que tem todas essas as cagadas, que nem o Traquinho estava falando antes, acontecem cagadas na nossa, um cara que tá com um poderio muito maior que o nosso, né, cara? Então, acontece lesão, acontece as próprias cagadas feitas por ele mesmo, por atitudes erradas dele, mas é bom que parece, cara, que o cara tá amadurecendo, assim, sabe? O que o documentário traz até o final ali, eu vejo, é que traz uma expectativa, tanto como tu falou ali da Copa, que ele ainda não trouxe pra nós, né? Oportunidades. Até essa semana eu tava vendo um post lá dessas páginas de futebol que em 2010 poderia terem sido levados o Ganso e o Neymar, que talvez naquele ano poderia ter vindo o Penta, né? E eles não foram convocados. Mas eu gostei porque também traz essa esperança, tanto para o Brasil, traz a esperança de que ele traga uma Champions para o PSG. E, cara, tipo assim, se eu levar mais pro lado filosófico, é que é uma vida, né? Não, a gente não tem todo o poderio dele, que nem eu falei antes, mas, cara, é uma vida que qualquer um poderia ter ali, poderia cometer os mesmos erros, poderia fazer merda que nem ele faz. E eu sei lá se é a velhice que tá me trazendo isso, mas talvez seja de parar assim, de jogar pedra nos outros, sabe? Eu vi muito isso na série, assim, eu sempre levo mais pro lado sentimental e filosófico do que qualquer outra coisa. Sempre que eu falo do Neymar, antes me causava uma estranheza, hoje eu entendo por quê. Não me causa nada. Assim, não me causa nada. É tipo assim, o Neymar, nada. Não tem. Não, o Neymar é um bom jogador, ok. E eu sei que o povo brasileiro deposita muita esperança nele e tal, e espera que o Neymar vá brilhar. Eu achava isso também quando ele ganhou aquela Champions no primeiro ano de Barcelona. Que ele começou no Barcelona muito devagar e tal, muito tapinha pro lado, sem muito brilho, depois foi crescendo, e eles acabaram ganhando a Champions League de uma Juventus muito duvidosa, mas aí é a Juventus, tem tradição e tal, e beleza, ele fez gol, ele jogou bem, realmente a final jogou muito bem, então tem todo o mérito nisso. E achei que isso, apesar de achar que aquilo foi um acaso, isso fosse alavancar a carreira do Neymar. Agora ele vai, meu Deus do céu, vai embora, né? E não foi. e continuou não indo, né? Assim, ele melhorou, óbvio, fez ótimos jogos, teve ótimas performances, fez gols muito bonitos no Barcelona, especialmente na seleção também. E as pessoas começaram a depositar confiança nele, por quê? Porque tecnicamente ele é muito bom. Tecnicamente ele é genial até, eu acho. Assim, ele é um jogador bom, ele é um jogador acima da média. Mas ele não tem postura de ídolo. Nem dentro e nem fora de campo. Então, agora eu entendo por que não me causa nada. Ele não me causa nada, porque eu sei que na hora de precisar dele mesmo, ele vai ramelar. Ele vai ramelar, ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito de ramelar.
E se for por azar ou se for de propósito, pra mim não faz diferença nenhuma. Entendeu? Entendeu? Assim, pra mim, um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, pra mim, eu não gosto de dizer que é o maior, porque eu vi muito jogador bom jogar, né? Isso que eu sou jovem, perto de muitos outros jogadores que já tiveram aí, né? Tipo o Pelé, por exemplo. Mas o Ronaldo, pra mim, foi o maior exemplo de jogador com postura de ídolo. Entende? Esportivo, né? Então, não tô falando da personalidade dele, tô falando de ídolo esportivo. Porque o cara, com 18 anos, já tava na Copa, né? Foi tetracampeão mesmo estando no banco, não tendo jogado nenhum jogo, mas estava no grupo porque ele era tão valorizado e o futebol dele era tão evidente, ele era tão importante naquela época, que mesmo assim, não, vamos deixar esse guri aí no grupo. Ele tem que estar no grupo. Ele tem que estar no grupo, ele vai representar uma renovação. Exatamente. Coisa que o Dunga não fez com o Neymar, por exemplo, porque ele não representava isso. Ele ainda não representava isso, né? Talvez o Ganso sim, mas aí vai tirar o Kaká? Eu não ia tirar o Kaká pra botar o Ganso. Mesmo o Ganso tá jogando muita bola naquela época. Mas esse sou eu, né? Ponto. Tá. Então o que acontece? O Ronaldo já tinha essa postura desde muito cedo. Do cara que é objetivo, que é ofensivo, que sabe onde quer chegar. Isso ficava evidente na postura dele. Já o Neymar não. E o Ronaldo, mesmo depois de ser tetracampeão mundial, foi para a Copa do Mundo em 98, jogou muita bola e aconteceu tudo aquilo que aconteceu na final. Ok. Depois disso, tinha tudo para ele se afundar e acabar. Né? Especialmente depois de 2 anos que ele teve uma lesão seríssima no joelho, aí sim, cara, para qualquer jogador médio, aquilo ali seria o fim de uma carreira. O cara me volta 2 anos depois, descontado nitidamente, e vai lá e ganha outra Copa do Mundo, cara. Não tem como tirar o Ronaldo do coração dos brasileiros que viram ele jogar. Aí se tu pega só esse comparativo com o Neymar, tem mais milhões para fazer, mas tu pega só esse comparativo de ídolo futebolístico de Ronaldo e Neymar, tu te apavora. E aí eu sei porque o Neymar não me causa nada, entendeu? Então o problema dele não é futebol, o problema dele não é apoio, o problema dele não é dinheiro, o problema dele não é moral, porque ele tem muita moral ainda, eu me apavoro com isso, mas ele tem. E é ele o problema. O maior inimigo dele é ele mesmo. Ele não quer mudar a postura dele. Então não tem como ele não vai ganhar nada pela seleção. Eu já vou dizer, eu não prevejo o futuro, mas ele não vai ganhar nada pela seleção, porque primeiro que a seleção não tem um aporte técnico para dar para ele, eu digo material humano mesmo. Os jogadores são bons no máximo, e porque ele também não vai assumir a postura. Na hora que o bicho pegar, ele, para não ser responsabilizado por nada, ele vai dar um jeito de não jogar, sei lá o que, inventar uma desculpa e tal, e beleza, cara. Aí alguém nesse meio tempo aí pode. Ah, mas e as Olimpíadas tu esqueceu? Não esqueci, cara, mas vai comparar o nível das Olimpíadas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? A gente sabe que não é o mais alto nível. Ah, criticaram eles. Claro que criticaram. Como é que tu vai empatar com o Iraque na primeira fase, cara? Só não sei que os caras tenham te ameaçado com uma bomba, um míssil, uma mina terrestre, tu não pode empatar com o Iraque. E ainda não dá entrevista no final, sabe? Nem foi mesmo isso que aconteceu, cara. Entendeu? Então, cara, é muito complicado. Tipo, se tu tem que jogar com alguém te empurrando pra jogar, te criando motivação pra jogar, se tu não tem uma automotivação, então, mano, tem que fazer outra coisa. Não dá. Mas eu gosto muito dele, assim, apesar das críticas, eu acho que ele é um jogador técnico, nossa, muito, muito bom. Acho que é até injusto, assim, em algum momento ele não estar entre pelo menos os 3 melhores do mundo, ou 5 melhores do mundo, porque ele realmente é um jogador que enche os olhos, assim, tecnicamente, mas a postura dele vai fazer com que ele nunca ganhe nada pela brasileira e que nunca ganhe nada pelo PSG, até porque eu acho que ele escolheu muito mal, o PSG não era um time para ele jogar. Ele podia ter escolhido outro clube melhor do que o PSG. E enfim, cara, o mais próximo que ele chegou disso foi a final contra o Bayern de Munique, que ele sentiu um homem de 26 para 27 anos, ou 27 para 28, sentiu uma final, que era a final da vida dele, entendeu? O Mbappé errar, um gol na cara do gol, até mais explicável porque o Mbappé tem 20, né? Mas um cara com 27, com a experiência que ele tem,
Quando ele tinha 20, ele fazia todos aqueles gols ali com uma facilidade enorme. Aí depois com 27 ele não conseguia mais. Ou seja, não tem explicação. Ele não tem postura para ser ídolo. É bom, mas não tem postura para ser ídolo. Eu tenho, eu vou ser bem incisivo, bem direto. Maior de todos os tempos é Pelé, não há discussão pra mim. Pelé, pra mim, Pelé é acima de todos, o restante a gente conversa. E mesmo na discussão Messi Cristiano Ronaldo, esportivamente, e aí eu vou entrar na visão do Diegão, como ídolo, eu admiro o Cristiano Ronaldo absurdamente. O que aquele desgraçado faz pra continuar jogando bola e ser a melhor versão dele na possibilidade que existe, e até um pouco além, porque as dietas que aquele desgraçado faz, o cara quer muito ser o melhor de si mesmo, eu acho louvável. Né? Então, esportivamente, a máquina desportiva que eu vejo hoje é o Cristiano Ronaldo, mas o Neymar, ele tem uma coisa que eu gosto muito, cara, eu sou santista, e aquele filho da puta fez eu suar frio em Montevidéu, na final da Libertadores, que a gente ganhou no jogo daqui. Exatamente. E eu vi, e foi no dia que a minha namorada acabou comigo, por sinal, então eu chorei em dobro, que ela acabou comigo no dia do jogo. Que ela te deixou triste e ele te deu alegria. Exatamente. Então, tipo, a minha namorada comeu meu cu, mas o Neymar me fez uma chupetinha, entendeu? Então foi uma coisa que me alegrou. E é uma memória muito agridoce, cara. É uma memória muito agridoce. Porque eu fiquei louco, eu tava louco e chorava, e eu não sabia por que eu tava chorando. Eu tava chorando por causa do Santos ou por causa da desgraçada que tinha acabado comigo. Só que o que o Neymar jogou naquele período Santos, principalmente antes de sair pro Barcelona, e antes de fazer o Barcelona comer nosso cu, porque ele entregou o jogo, mas antes do período Barcelona, foi uma coisa irreal. Só que o Neymar tem uma coisa que o Ronaldinho Gaúcho tinha muito. E pra mim o Ronaldinho Gaúcho, em matéria de habilidade, foi o maior cara que eu já vi jogar. Em matéria de habilidade. Eu ia falar isso pra vocês. Em matéria de habilidade. Não acho ele o melhor jogador que eu já vi jogar. Longe disso. Ele não foi. Porque. E aí ele tem o defeito que o Diegão colocou, que ele é displicente. A única palavra que eu consigo é essa, é displicente. Tipo, eu jogo porque eu jogo. Tá, mas o que tu faz pra jogar melhor? Não, eu jogo porque eu jogo. Eu vou jogar o que der pra jogar, entendeu? Só que tu tá tão acima da média que o teu médio é alto comparado com os outros, entendeu? E quando tu tá em alta, é estratosférico comparado com o alto, entendeu? Então, essa coisa do Neymar é que o Neymar é displicente. O Neymar joga o que ele joga. Se ele tiver em alta, ele destrói. Mas o problema é quando ele não tá em alta. Que aí, o que eu posso entregar não é o suficiente. E aí o Neymar liga o foda-se. E aí faz bem o que o Diegão disse, entendeu? Tipo, me quebrei. Ai, que dor, não vai dar. Ai, tô indisposto. Ai, tô triste. Ai, hoje eu joguei com tristeza. Mas vai tomar no teu cu, cara. É igual o Nego Di falou do Gabriel Medina aí, que ele postou que não ia competir lá no Mundial. Patrocina nós, Nego Di, patrocina nós. Verdade. Que o Medina não vai competir no Mundial porque tá estressado. Caralho, velho, vai se fuder, velho. Tem tudo, os cara. É que os caras parecem que não passaram dificuldade, né, cara? É foda, cara. Assim, e aí entra essa questão, entende? Então, o meu comentário é só esse sobre o Neymar. Eu acho o Neymar um jogador extraordinário que se comporta como um computador. Não, nem isso. Não, ele é um jogador extraordinário que se comporta como um jogador que nem ordinário é. Ele se comporta abaixo de qualquer um. Entendeu? Ele não se comporta conforme a habilidade que Deus deu pra ele, né? Ele se comporta abaixo disso. É louco. Ele não se coloca do tipo, vou desempenhar o máximo que posso porque eu tenho muito a desempenhar. Não, vou desempenhar o mínimo que eu posso porque o meu mínimo já é acima da média. Porra, isso é mediocridade fodida. Até levando... Pode falar, Zé, pode falar. Eu tava falando isso com amigos que conheço, que são músicos, né, que tem um talento, assim, cara, fora de série, que tem muito mais talento do que eu, mas, assim, ó, é absurdo que os caras têm de talento musical, só que os caras não têm a vontade, cara, é isso que eles estão falando, assim, do esforço, cara, de, tipo, se eles se esforçarem no mínimo, cara, o bagulho deles vai ser muito foda, se no médio deles já é muito bom, sabe, e isso me deixa muito puto. Eu até conversei com o Diego também esses dias aí, que a gente falou sobre
amigos nossos, que também da época assim, de futebol, que tinham tudo pra ser craques. Só que pela essa displicência aí, que isso aí, cara, é muito comum no Brasil. Essa displicência dos caras fez com que eles virassem só os esquetes do boleiro, tá ligado? Só os caras pernas que jogaram na base e que vivem de história passada, que não construíram algo diferente. Isso é triste, é revoltante pra caralho, porque tem muita gente querendo, tá ligado? Teriam muitas pessoas que dariam muita coisa pra poderem ser jogadores, músicos melhores, pra ser qualquer ter uma profissão ou exercer a sua vocação de fato e viver da sua vocação, e que não tiveram uma oportunidade ou também não têm capacidade para isso, mas que gostariam muito, sabe? Isso é a postura, a falta de postura desses caras. É bem essa toada que eu ia falar ali. Foi bem exatamente isso. Eu ia lembrar do fato aquele jogo épico do Barcelona na remontada contra o próprio PSG, né? Que o Neymar simplesmente arrebentou com o jogo. E pra mim, o ato simbólico ali de tudo aquilo que eu falei antes dele, eu não tô dizendo que ele não tem capacidade de ser um ídolo, ele tem capacidade, o problema é que ele não quer, porque nesse jogo ele fez pra mim uma das atitudes mais corajosas e que demonstrou isso perfeitamente pra mim, que ele pode ser um ídolo se ele quiser, que é, tirou a bola da mão do Messi e deu aquele tapinha no peito e disse assim, deixa agora eu vou resolver. Tirou a bola da mão do homem. Falou assim, não, deixa pra mim. Cruzou a bola na área e caixa. Já tinha guardado uma caixa também, né? Já tinha feito um gol, depois deu assistência pro último gol do André Gomes. Eu acho que foi o André Gomes que fez gol, não lembro. Cara, não foi o rapaz que até joga de lateral ali hoje, eu me esqueci o nome. O Jordi Alba? Sérgio Roberto. Então, assim, cara, ele foi assim naquele jogo, exatamente aquilo que todo mundo esperava dele. Obrigado, Neymar, agora sim, vai. E aí não vai, entendeu? Porque todo mundo sabe que ele tem potencial, mas sabe que ele não vai. Então, pra mim, já não mente mais. E o cara... Mas tem um negócio, isso aí a série mostra, só que, tipo, o jogo foi do Neymar, esse jogo aí. E na série mostra que todas as reportagens lá na Europa tamparam o Messi. Mas e daí foi com que ele fez, foi isso que deu um motivo também pra ele ir pro PSG, tá ligado? Exato, porque posturalmente ele não vinha mostrando, ele mostrou naquele jogo, né? É isso, exatamente isso. Ou seja, é um tiro no próprio pé, porque se ele já tivesse feito isso mais vezes, ele estaria perfeitamente integrado. Ele se integrou bem. Com o Suárez e o Messi, ele que era aquele trio de ataque. Ele se integrou bem, mas ele não quis assumir o protagonismo. Não sei se aí, claro, aí é interno, né, cara? Aí é lá o dia a dia, isso coisas que eu não vivi, eu não posso falar, mas eles, de repente, sei lá, sentiram isso. Ele tentou e isolaram ele, aí ele viu que não, para eu ficar bem aqui eu tenho que me resguardar um pouco mais, não sei. Eu vou ver a série depois, vou ver de repente se tem alguma coisa nesse sentido. Mas é isso, cara, assim, é o fato de que ele precisa assumir isso. Claro, eu acho que dá tempo ainda, ele, apesar de já não ser mais um menino, Neymar, mas ele já é um jogador que tem vigor físico, tem uma idade... Vou te dar a morta, Diegão. Uma idade ok, né? Vou te dar a morta, Diegão. Já temos essa resposta. Diz aí, então. Temos essa resposta. Quem fez todo o chambalá pra Messi ir para o PSG? Foi o Ney? Logo, quem não quer o protagonismo no PSG? Fica aí as nossas cartas da mesa. Então, eu já aproveito essa nosso desfecho, até porque nós já estamos chegando ao fim do nosso programa. E pegando o contexto do nosso, entre aspas, final de carreira, e que Deus permita que esse final de carreira do professor seja ao seu lado no alto céu, né, no paraíso, no seu justo julgamento, e pegando o final de carreira do Ney, ou o início de uma ascensão no sentido de fechar essa carreira com o final de jogo, porque a idade tá chegando, tá? O menino Ney, tá? O homem Ney, tá? Velho Ney. Então, idoso Ney. Pegando essa questão de contexto de carreira, habilidade, ter o que dar,
diamante não lapidado, permitir-se lapidar-se, permitir ser forjado, batido na forja, porque não sei se bem sabem, meus caros ouvintes, amados ouvintes nossos, o aço tu molda é na batida, né? Pra tu ter um aço damasco, né? O melhor aço pra corte, tu bota 500, 600 camadas de aço e bate até uma sobrepor a outra pra dar firmeza e solidez e principalmente fineza pro corte. Então é necessário apanhar, é necessário sofrer, é necessário literalmente rasgar-se, rasgar as vestes para permitir ir além. E aí eu deixo aos meus camaradas e amigos o espaço para despedida e também, obviamente, para mensagem de final de podcast. Meus caros, tendo como norte Olavo de Carvalho, menino Ney, velho Ney, e principalmente o permitir-se ir-se além, e olha que isso é um tema recorrente nesse podcast, isso demonstra que nós somos pessoas que queremos o bem de vocês, mesmo vocês sendo um bando de filho da puta, e reconheçam isso e vão além disso. O que nos deixa, ó, Dom Mauricinho? Cara, os caras têm uma expectativa em cima de mim que eu acho que eu vou começar a aplicar a estratégia ali do Sandrinho, deixar ninguém esperando nada de mim nunca. E aí o dia que é pra vir forte, eu venho forte, porque justo num tema tão pesado, denso como esse, sobre falar do Olavo e coisa e tal, tudo que a gente comentou aqui, os caras me largam essa bomba de largar uma conclusão maravilhosa e não vai ter. Então, obrigado por ter ouvido até aqui. Esperamos vocês aí nos próximos episódios e vou deixar a galera se despedir. Me segue lá no Insta, @omauricio.investidor e é nóis. Beijo. Sandrito, o que mandas? Cara, agora o Maurício teve a postura do menino Ney, né, cara? Claro que eu tinha feito. Eu tava esperando ele ficar quieto pra falar isso, cara, mas pode te defender depois. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar assim mesmo? Cara, a gente confia no cara, a gente largou, cara, ó. É só fazer, pai. Só fazer. É só tocar Zoeira. Cara, mas pra mim foi forte agora essa final ali que o falou, que a gente precisa apanhar, assim. E hoje mesmo, tava aqui, cara, assim, algumas coisas que têm acontecido comigo, por mais que muita coisa boa acontece, mas também quando eu acho que tá tudo muito bem, é a vida de todo mundo, né, cara? A gente acha que tá tudo bem, cara, espera que a merda vai vir, espera que a chicotada vai estralar. Mas, cara, eu acho que tudo isso, assim, primeiro eu espero que realmente o negócio, e não por, sei lá, ser fã dele, mas porque, cara, eu gosto de ver futebol, joguei futebol, eu amo futebol, é um esporte que eu gosto muito de ver. E ele é um jogador muito técnico e do estilo que eu gosto, né? Principalmente jogar. O Diego, a gente jogava junto. Eu metia umas firulas lá e às vezes era xingado também por causa disso. E muitas outras vezes também dava certo. Então, eu era meio displicente em algum. Mas, em relação a tudo isso, cara, principalmente o professor Olavo, cara, o legado dele só começou, cara. Uma coisa que eu falo para alguns amigos, que eu sempre refleti muito sobre o catolicismo, né? Tem gente também louca querendo canonizar já o Olavo, não sei o que, dá uma segurada, né? A questão é, se no catolicismo a canonização só acontece depois da morte da pessoa, depois de comprovação de milagre. E a principal coisa que eu vejo nisso tudo, cara, é que a pessoa que ser canonizada ou beatificada, transformada em servo de Deus, é que principalmente isso é uma proteção a ela mesma, para que o ego dela não se sobressaia, para que a arrogância não atinja ela. Porque imagina, cara, tu ser canonizado em vida, ou ser beatificado, sabe? Cara, te deixa assim o precipício do inferno, cara. Pra tu cair na arrogância, na soberba, é 2 toques. Então, eu vejo com, assim, pode ser duro o que eu vou falar, mas a morte do professor Olavo, ela só vai começar a realmente dar um sentido a tudo que ele escreveu agora. Porque agora as pessoas vão ler, as pessoas vão entender o legado dele. Então, é isso. Um abraço a todos
Escutem minhas músicas, curtam lá as playlists de Spotify e logo teremos o EP Buenas. Mestre Diego, o que nos deixa? Seguindo naquela toada que tu tava falando ali da forja, o ferro também, antes de todo o processo, ele é submetido ao fogo e à água fria. Ou seja, ele sofre pressão em dois frontes, de duas formas diferentes. E isso também serve para nós, né? Que na adversidade também a gente assuma as nossas responsabilidades para que a gente possa melhorar o nosso ser, que é exatamente isso que acontece, só que com uma espada, né? Ela não melhora o ser dela, mas ela melhora o corte. E acho que isso para nós é a maior lição possível que a gente pode ter. Saber se identificar, buscar o conhecimento de si mesmo e saber que nem a gente falou no último episódio, que isso é para o outro e que a gente vai ter que entregar alguma coisa. Tu tem um serviço, sim, para o outro, tu deve para o outro, sim. Ninguém te deve nada, mas tu deve para o outro. E acho que toda vez que a gente entender que ídolos, entre aspas, né, ídolos, vocês entendem que eu não tô falando de uma idolatria cega, mas de pessoas referência, né, se fazem a partir do momento que elas não têm medo de expor exatamente aquilo que elas são. E que sejam, e que se sobressaiam as virtudes dela. Então é isso, que a gente possa absorver tudo aquilo de bom que essas pessoas referências a gente citou ao longo desse podcast, de todos os outros, que essas pessoas nos trouxeram, né? E principalmente a pessoa de Jesus Cristo, que é perfeita, e que o próprio Deus nos salve e nos livre da idolatria. Assim a gente pode ficar muito tranquilo em correr atrás sem essa pressão de ser perfeito, mesmo sabendo que a gente vai querer buscar a perfeição. Tamo junto. Em breve teremos muitas novidades. Continuem seguindo o podcast que apesar de toda essa loucura aqui, a gente consegue, acho que pelo menos em 1% do programa, trazer alguma coisa que possa ser relevante pra tua vida aí. Então, tamo junto sempre, é nóis. Então você, ouvinte, permaneça conosco, ouça os anteriores, ouça o atual, obviamente, e eu não sei por que eu tô dizendo isso, porque é óbvio que tu tá me ouvindo nesse momento, e se você gostou, mande DM, se não gostou, manda DM também, não importa, só participa. Não, a gente não se importa com a tua opinião. Não, a gente se importa com a tua opinião, né? Mas participe com a gente. Quer botar uma pauta? Quer mandar uma pauta? Bora lá. O importante é estar aqui. Esse foi o podcast Os Guris. Até a próxima. E estamos juntos. É nóis.